CBN Recife. Entrevista. Um dos principais motores da economia de um país, sabemos, é o investimento. Mas ele só ocorre de forma expressiva quando há confiança no governo e crescimento. Historicamente, o Brasil, neste caso aí, cresce pouco e tem investido baixo. E para que o produto interno bruto cresça de forma robusta e sustentada em torno de 5% ao ano, por exemplo, a taxa de investimento precisa ser superior a 25% do PIB, segundo especialistas. Mas, de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, iniciados em 1980, o Brasil nunca conseguiu ter uma taxa de investimento elevada. A gente vai repercutir um pouco mais a respeito desse assunto com Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Écio, bom dia. Écio? Bom, nós estamos com algum problema aí no contato com o Écio Costa e a gente vai tentar retomar esse contato para falar a respeito desse assunto, né? A falta de investimentos. E aí os especialistas estão afirmando que a economia não deve avançar nesse 2022 por conta dessa questão, né? Existem dados internacionais de que os investimentos precisam ser superiores a 25% do PIB e o Brasil nunca conseguiu ter uma taxa de investimento desse porte, de acordo com os especialistas. Voltamos com Écio. Écio, bom dia. Olá, bom dia, Mário, bom dia aos ouvintes da CBN. Diante dessa situação, né, Écio, fica difícil a gente avançar na questão dos investimentos em 2022, né? Precisaria ter um nível mais elevado de investimentos, né? Pois é, quando a gente vai olhar historicamente, realmente o nível de investimento aqui no Brasil, ele nunca chegou nesse patamar de 25%. Isso aí é um nível que realmente elevaria o crescimento da economia para patamares chineses ou indianos mais recentes, né? A China, por muito tempo, cresceu anualmente nessa faixa dos 10% ao ano. E a Índia agora vem com um crescimento forte, aí na casa dos seus 6%, 7%. É o que a gente costuma dizer que é a nova China. Mas para isso eles têm investimentos muito elevados. Aqui a gente tem um patamar que, durante as crises recentes, caiu bastante, e agora nessa retomada você vê uma elevação, né, do nível do investimento em relação ao PIB para ficar próximo aí dos 17%, vai subindo, né? Esse ano de 2022 a previsão é que fique em 17,5%, mas para que realmente você tenha um investimento mais elevado, aí a gente precisa do que a gente já até comenta várias vezes lá na minha coluna, né, Economia e Negócios, que é justamente as reformas. A gente precisa de uma reforma tributária e de uma reforma administrativa. A reforma administrativa, ela possibilitaria reduzir um pouco o tamanho do Estado para liberar recursos para justamente o próprio Estado fazer investimento público, né? Investimento que iria contar aí como um percentual também junto ao PIB. Quando você vai olhar o orçamento de 2022, o orçamento está tão amarrado, né, que não tem recursos para investimento público, porque você tem justamente um gasto com pessoal e previdência muito alto. E os gastos, as rubricas já carimbadas também impedem que você tenha liberdade para fazer algum outro tipo de investimento. Então, o setor público está fora da questão. Onde é que a gente pode ter recursos para fazer investimentos? Aí você tem que ir agora para o setor privado. E o setor privado, ele depende muito do nível de confiança da economia, como você mencionou no início da nossa conversa. E a confiança do investidor, em 2022, por exemplo, ela está muito abalada por conta de ser um ano de eleição com um futuro bastante incerto, né, dependente aí do resultado que a eleição vai dar. Tá? E também dependente do posicionamento dos políticos, né, dos candidatos que estão postulando o cargo aí de presidente. Então, isso vai fazendo com que as decisões de investimentos privados sejam retardadas, né, para posterior à eleição. E aí, dependendo do resultado, o investimento vai acontecer ou não. Mas, de todo jeito, qual é a única saída, qual a escapatória que a gente tem para termos investimentos fortes esse ano? Todo aquele processo de concessões, né, de leilões,
que o governo vem fazendo com rodovias, portos, aeroportos. Há uma estimativa, né, que em 2022 você tenha, nesse segmento aí de concessões, privatizações, algumas privatizações também podem acontecer, como da Eletrobras, a capitalização dela está para acontecer e são alguns bilhões de reais. Você vai ter aí algo em torno de 146 ativos com 377 bilhões de reais que são esperados aí de investimentos nesse programa. Mas ainda assim, não acontece tudo de uma vez só, não acontece tudo no ano de 2022. Esse programa de investimentos, ele leva um tempo, né, que pode levar até 10 anos, 15 anos, dependendo do ativo que foi feita a concessão. Tá? Então, assim, para você realmente destravar os investimentos no Brasil, você precisa retomar o ambiente de reformas. Com a reforma administrativa, como eu mencionei, e com a reforma tributária, que eu não falei ainda sobre ela, Mário, mas que é fundamental para trazer mais segurança jurídica, né? O sistema tributário brasileiro como muita gente fala, é um manicômio tributário, você não sabe o quanto você está devendo, e aí sofre fiscalização e termina pagando multas bilionárias em algumas empresas. E a indústria, que é o grande investidor, né, com grandes parques industriais, por exemplo, com uma carga tributária muito alta, ela não vê como concorrer, por exemplo, com importados e termina não fazendo os investimentos. Então, a gente vem sofrendo ao longo do tempo um processo de desindustrialização da economia brasileira. Tá? Isso, quando você olha, a gente está falando de participação do investimento no PIB. E agora, quando você olha a participação da indústria no PIB, essa caiu muito ao longo dos anos, porque justamente não é feito o investimento, né, e o parque industrial vai se reduzindo. E pelas projeções do próprio FMI, né, estimativas mais otimistas aí são de que o mercado para o crescimento da economia brasileira, o país não vai conseguir ter uma taxa de investimento de 20% do PIB, pelo menos até 2026. Quer dizer, é uma coisa que fica meio que amarrada mesmo, né, Écio? Não tem como, nem que queira. Fica complicado por conta do que vem acontecendo, né? E quais são as possibilidades, então, de pelo menos tentar, de alguma forma, você já falou aí, o setor privado pode ajudar nesse sentido, mas o que é que se vê a médio e longo prazos aí como possibilidade para alavancar esse investimento? Veja, o Brasil crescer 5% ao ano, isso não vai acontecer, certo? Por mais otimista que a gente queira ser, o Brasil não vai ter uma característica chinesa ou indiana, porque, inclusive, quando você olha, esses países eles tinham renda per capita muito baixa e tinham também, e tem, na realidade, populações bilionárias, né? Ou seja, de mais de 1 bilhão de pessoas em cada país. Então, esses países eles têm muito que correr atrás, né, para oferecer o mínimo possível à sua população. Tá? A China já chegou num patamar muito elevado, mas a Índia não. A Índia tem uma pobreza muito elevada. E o Brasil ele já é um país um pouco mais desenvolvido que eles. Não temos um ritmo de crescimento populacional elevado, o que traria um boom habitacional para ter mão de obra barata, certo? Então, assim, crescer a 5% ao ano, não, isso é muito difícil de acontecer. Mas para ter um crescimento de 2,5%, 3% ao ano, que é algo que, se você mantiver de forma sustentável, você promove um desenvolvimento econômico do país, aí você precisa, como eu disse, aquele ambiente de reformas, você precisa ter mais liberdade econômica para que as empresas possam investir, precisa abrir a economia para o comércio internacional. Nós somos um país ainda muito fechados ao comércio internacional. Apesar de no ano passado a gente ter batido recorde, tanto de balança comercial de saldo, como também de volume de comércio, a gente ainda está muito longe do que poderíamos ser. Mas para ter essa abertura, novamente, precisa ter uma reforma tributária, porque se você abre do jeito que está, você quebra muitas indústrias, porque elas estão pagando uma carga tributária, elas têm uma carga tributária muito elevada e não conseguem concorrer com os produtos importados. Então, é um caminho difícil, mas há soluções, e precisa aí não só o executivo trabalhando nisso, mas também o Congresso.
né, para que consiga aprovar essas pautas importantes para a nossa economia. É torcer para que isso ocorra, para que a gente possa caminhar novamente, né? A gente vê aí a China investindo 44,6% do PIB, média global 26,7%, Brasil investindo 17, 19 ali, por ali no máximo, né? Quer dizer, e nesses anos recentes, porque quando você olha na crise que a gente viveu há poucos anos atrás, isso caiu para 14%. Né? Então é um patamar muito baixo. Esse ano 2022 vai ser um ano desafiador, mas você tem também o seguinte, os estados, muitos deles com recurso em caixa. Então eles também vão fazer investimentos públicos esse ano, o que pode ser algum alívio, né, para alguns desses estados que têm esses recursos, para que você não caia naquela média de crescimento brasileiro que a gente está vendo aí, de acordo com o Boletim Focus, de quase 0%, que é a expectativa para o Brasil para esse ano. Alguns estados, aqui no Nordeste, por exemplo, o estado de Pernambuco anunciou investimentos bilionários, né, de 5, 6 bilhões, isso pode fazer com que a gente fique fora da curva, para cima, tem um crescimento acima desse percentual da média brasileira. Ok. Écio Costa, muito obrigado então pelas suas informações. É isso, um abraço a todos, até uma próxima. Conversamos com o economista, professor da Universidade Federal de Pernambuco, falou sobre a falta de investimentos que faz com que a economia não avance nesse 2022, pelo menos é uma previsão dos especialistas do setor de economia. São 10h16.